a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre cada um de nós, nos dando saúde, 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 paz, paz, prosperidade, harmonia. Todos os frutos do Espírito estejam sobre nós. A presença de Deus nos envolva com muita harmonia, que nós possamos continuar a testemunhar o poder e a graça de Deus. Amém. Vamos falar hoje um pouco sobre o cano bíblico. Né? Após a destruição de Jerusalém pelo general romano Tito, em 70 depois de Cristo, foi realizado em Iavne, em Israel, o concílio rabínico farisaico, ou o concílio de Jânia, entre o século I depois de Cristo e o século II depois de Cristo. No concílio de Jânia, que decidiu o cano do Antigo Testamento da Bíblia hebraica. O teólogo Craig A. Evans e Emmanuel Tove, no livro chamado Explorando as Origens da Bíblia, Formação Canônica em Perspectiva Histórica, Literária e Teológica. Este livro é excelente, excelente mesmo, que foi publicado em 2008. Ou os mais antigos manuscritos da Bíblia hebraica sobreviventes, incluindo o manuscrito do Mar Morto, que datam do século II a.C. Interessante esse livro. Os manuscritos do Mar Morto são manuscritos religiosos judaicos, hebraicos, né, antigos, que foram encontrados nas cavernas de Qumran, no deserto da Judéia, próximo de Ein-Fesherá, na costa norte do Mar Morto, na Cisjordânia. Sendo que os últimos pergaminhos foram encontrados na caverna de Horror, em Israel. Os textos, porém, possuem imenso significado histórico, linguístico e religioso, pelo fato de incluir os manuscritos sobreviventes mais antigos, conhecidos de obras posteriores, incluídas no cano da Bíblia hebraica, e junto os manuscritos deuterocanônicos ou extra-bíblico, como o povo católico, os cristãos católicos chamam para os livros, os 7 livros que estão incluídos na Bíblia católica, deuterocanônico extra-bíblicos, e nós, protestantes, chamamos de apócrifos, né? E após a conquista de Alexandre o Grande, a Bíblia hebraica foi traduzida para o grego no século III a.C., conhecida como a Septuaginta. Vocês procurem na internet e baixem a Septuaginta em português, né? E pode comprar também pela internet, né? E a Septuaginta, para atender o pedido de Ptolomeu, rei do Egito, para ser incluído na Biblioteca de Alexandria. E foi a versão usada pelos primeiros cristãos em Roma, foi a Septuaginta, que, segundo os estudiosos, o livro de Daniel foi escrito durante este período, incluído na Septuaginta, que, embora o próprio texto afirme ser escrito por volta de 586 a.C. Então, a Septuaginta foi a primeira tradução da Bíblia hebraica para a grega, né? E a mais antiga tradução hebraica para o grego koiné, assim como os livros apócrifos ou livros deuterocanônicos, que data do século IV depois de Cristo, que foi introduzido no cano bíblico da Igreja Católica, né? Então, a Vulgata, ela foi a tradução de Jerônimo, que foi encomendada pelo Papa Dámaso I, em 382 depois de Cristo. Primeira foi a Septuaginta, depois foi a Vulgata, né? A partir do século XIII. Considerada a primeira tradução do Antigo Testamento para o latim do Tanaka hebraico, em vez de Septuaginta grega,
né? A Vulgata vem da raiz vulgus, que significa para pessoas comuns, para o povo ler. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, durante o seu ministério na terra, ao ensinar o povo, aconselhou. Vocês leem lá João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras. Isso eu tenho falado. A importância de estudar a Bíblia, né? Precisamos examinar as Escrituras. E é importante lembrar também que não existe Bíblia original, texto original, assim, né? Nós tivemos os antigos manuscritos dos maçoréticos, que é a base das edições modernas, que datam do século XII depois de Cristo. Porque os maçoréticos eram os copistas, né? Eles copiavam as Sagradas Escrituras. Então, a Bíblia é a palavra de Deus e se refere a 3 aspectos distintos, mas inseparáveis. Há uma palavra hipostática de Deus, que é Jesus Cristo, na sua natureza humana e na sua natureza divina. João capítulo 3, verso 16. Existe uma palavra escrita de Deus, que é a Bíblia Sagrada, segundo Timóteo capítulo 3, verso 16, 17. Há uma palavra de Deus proferida, que é a pregação. Mateus capítulo 28, verso de 18 a 20. A base bíblica, o estudo da teologia, que é a base do estudo bíblico, de cada uma das três formas, pode ser claramente estabelecida pela leitura e o estudo das Escrituras, pela oração e pelo jejum. Eu tenho falado que não existe 2 Bíblias cristãs, apenas uma Bíblia, sendo que a Bíblia católica possui 73 livros, 46 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia protestante, que nós usamos, possui 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A diferença são as maneiras diferentes de como cada grupo lê. Isto é, porque ambos os grupos da Bíblia é o cânon, a autoridade que exerce a sua fé e a moral de vida. Amém? Assim, os católicos e protestantes têm o mesmo Novo Testamento de 27 livros. Assim, as diferenças entre as suas Bíblias dizem respeito aos limites do cânon do Antigo Testamento, que a Bíblia Católica tem 46, devido a haver um acréscimo de 7 livros, como Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, ou Xerabestira, o Macabeus, Baruque e os acréscimos a Daniel e Esther, enquanto que a Bíblia protestante tem 39 livros. Os protestantes, que como eu tenho chamado, nós protestantes chamamos de apócrifos e os cristãos católicos chamam de deuterocanônicos. Isso já eu tenho falado aqui. E atualmente, né, há diferentes cânones. Os católicos e protestantes têm autoridades bíblicas diferentes. A história nos mostra que os católicos no Concílio de Trento não queriam resolver o debate canônico ao publicar a Bíblia Católica como única. Da mesma forma, os protestantes não estavam removendo livros da Bíblia. O conhecimento da história bíblica elimina as caricaturas e a desinformação em torno desta questão. Amém? É daí a importância de estudar teologia. Estudar teologia bíblica, a base, o curso básico de teologia. Quem promove curso básico de teologia vai estudar, vai pesquisar para montar suas apostilas. E não na internet copiar, Ctrl+C, Ctrl+V, e depois só ler. Não leva o aluno a pensar, a construir o conhecimento material e espiritual. Porque a nossa espírito e verdade, nós estamos relacionados, nossa matéria relacionada com o espírito. Corpo, alma e espírito, uma trindade humana que está a serviço da trindade divina. Fique na paz do Senhor, que Deus continue nos honrando, nos abençoando, nos dando saúde. Nós precisamos muito de saúde e paz.
Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. Se a presença de Deus estiver em nós, nenhum mal nos acontecerá, nenhuma doença chegará a nós. Vamos nessa fé proclamar o evangelho da salvação na pessoa de Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor.